Campelo. Olá, secretário. Boa tarde, muito obrigado por ter vindo atender ao nosso convite para essa entrevista. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos e a todos os telespectadores da TV Meio Norte. Secretário, assim, o programa, a secretaria tem um trabalho gigante em todo o Piauí, mas tem um projeto que chama a atenção, que é o Saúde Digital. E aí a informação que eu tenho, mais de 1,5 milhão de atendimentos realizados. Foi criado em 2023. Como explicar o êxito desse programa, secretário? Olha, Amadeu, de fato a telesaúde, ela ganhou notoriedade principalmente na época da pandemia, né, que por motivos do surto, né, do problema epidemiológico e sanitário, as pessoas tiveram que ficar muitas vezes reclusas, né? E com isso, a telesaúde ela foi expandida e validada pelo Conselho Federal de Medicina e pelos outros conselhos de classe para que a tecnologia pudesse ser utilizada facilitando os atendimentos médicos, por exemplo. Então, aqui em 2023, a gente lançou o Piauí Saúde Digital, inicialmente em Piripiri, uma cidade de médio porte, né, uma das maiores cidades do estado. Na sequência, no final de 2023, foi expandido para a Lagoa de São Francisco, uma cidade de 6 mil habitantes, para já fazer até o teste de referência e contra-referência de uma cidade menor para uma cidade maior. O ano de 2024 foi um ano de extrema expansão do programa para todas as unidades básicas de saúde ao longo do estado. E em 2025, logo no início de 2025, a Prefeitura de Parnaíba, que ainda não tinha feito a adesão, também o fez. E a Prefeitura de Teresina fez em meados de 2025, relacionado principalmente os telelaudos. E com isso a gente vem mantendo uma média de em torno de 100 mil atendimentos por mês no programa Piauí Saúde Digital. Isso envolve consultas com clínicos, médicos clínicos 24 horas, né? A grosso modo, como a gente chama, o clínico geral. Existem consultas com médicos especialistas, 10 especialidades médicas sob agendamento, além de 2 especialidades multiprofissionais, nutrição e psicologia. E temos os telelaudos, que são radiologistas que de maneira remota laudam exames, por exemplo, de raio-x, de mamografia e de tomografia, além de cardiologistas que laudam exames de eletrocardiograma. E com isso a gente tem ajudado principalmente os municípios nessa política de atendimento cada vez mais próximo da população e com menor tempo de espera. E, graças a Deus, atingimos a marca já de 1,5 milhão de atendimentos. Lembrar que a população do Piauí é em torno de 3 milhões e 300 mil habitantes, então a gente está chegando, se a gente considerar que cada pessoa já utilizou uma vez, a gente está chegando próximo aí da metade da população sendo atendida. Temos circunstâncias que uma pessoa faz mais de um exame, então esse número ele não é diretamente linear com a população, mas já é um grande número, 1,5 milhão de atendimentos. Antes de eu passar para os colegas, secretário, já dá para mensurar o resultado disso nas estatísticas da saúde? Olha, Amadeus, a gente tem se concentrado inicialmente nos esforços do atendimento e diminuição do tempo médio de espera. O que a gente vem colhido de depoimentos da população é que a necessidade de vir do interior para a capital, por exemplo, ou de cidades menores do interior para cidades maiores do interior, diminuiu bastante. Então, a gente já colheu depoimentos de várias pessoas que consultam com endocrinologistas de maneira rotineira, que antes precisavam obrigatoriamente desse transporte, que agora não precisam, fazem de maneira remota. Crianças que já foram atendidas com pediatra na telesaúde e encaminhado para uma subespecialidade da pediatria no hospital infantil, por exemplo. E qual o nosso papel além desse? A gente tem recolhido essas informações, esses dados,
para que, na sequência, a gente faça, de fato, estudos populacionais de dinâmica do que é que a gente deve concentrar mais em determinadas regiões e o que é que a gente deve concentrar menos em outras regiões do estado. Vamos lá, Franci. Secretário, ocorreu uma reunião com representantes do governo do Maranhão para tratar do cofinanciamento. O Maranhão acertou um repasse ao estado do Piauí, especialmente por conta da demanda que chega a Teresina de pacientes maranhenses. Como foi esse acordo e como é que está essa interlocução com a Prefeitura de Teresina, com a saúde da capital? Olha, a gente sabe que de norte a sul do estado, o Piauí ele faz divisa, separado pelo rio Parnaíba, com o estado do Maranhão. Então é muito natural que a gente tenha um fluxo de pacientes do Maranhão para o Piauí e do Piauí para o Maranhão. Mas levando em consideração que as cidades que temos do lado piauiense, como Parnaíba, Teresina, Floriano, Uruçuí, elas são mais desenvolvidas do que as cidades do estado vizinho, é muito comum que pessoas venham para o Piauí em busca de tratamento e nada mais do que justo atendê-los e atendê-los de maneira adequada. No ano passado, a gente fez uma reunião envolvendo membros do Estado do Maranhão, da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, membros da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, membros dos municípios maranhenses e municípios piauienses, na figura do COSENS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. E desde então criou-se um diálogo amplo para que a gente fizesse determinadas pactuações de serviços no estado do Piauí para atender os nossos irmãos maranhenses, lembrando para todo mundo que o SUS ele é universal. Ou seja, todo cidadão brasileiro ele tem atendimento pelo SUS independente do seu CEP e onde ele esteja. Com isso, criou-se esse grupo para discussões. Semana passada a gente teve em loco em Parnaíba, que em Parnaíba, além da rede de urgência e emergência, do atendimento de urgência, a oncologia no setor em Parnaíba, naquele território, ela também é uma necessidade dos maranhenses. E aqui em Teresina, quando a gente teve ontem a presença, inclusive, do Ministério da Saúde, as duas principais queixas também são relacionadas à rede de urgência e emergência e aos hospitais de retaguarda, além da oncologia. O que o Ministério nos posicionou é que eles estão dispostos a colocar recurso novo, tanto para o Maranhão como para o Piauí, relacionado à oncologia. Quanto à outra demanda que era iminente, o Estado do Maranhão, de maneira muito sensível, nos realocou em torno de 8 milhões, que a gente chama de realocação do teto MAC, ou seja, não foi criado um recurso novo. Esse recurso vem do Ministério para o Estado do Maranhão e ele, ao invés de vir para o Maranhão, ele virá diretamente para o Estado do Piauí, segregado nas suas proporcionalidades, em torno de 37% desses 8 milhões para o Fundo Estadual de Saúde, para a Secretaria de Estado de Saúde, e 63% para o Fundo Municipal de Saúde, para Teresina. Boa tarde, secretário. Eu tenho mais de 30 anos de jornalismo diário e nos primeiros 15 anos de trabalho, uma manchete recorrente era: deputado X entrega a ambulância para a cidade Y. Senador A entrega a ambulância para B. Governador C entrega a ambulância para... Então, na época, a gente chamava de ambulancioterapia. Então, tudo era ambulância. Tudo parecia que era a panacea do Piauí, era entregar ambulância para todo mundo. Elas ainda são importantes e ainda são entregues. Mas hoje, quando a gente vê entregas, a gente vê escola, estrada, hospital, uma UPA, uma UBS, o que mostra um perfil no atendimento ao paciente. O perfil anterior era total dependência da capital, total centralização em Teresina. E aí vinha secretário, entrava e saía secretário e dizia: uma meta, descentralizar o atendimento de média e alta complexidade. Aquelas cirurgias mais complicadas. Descentralizar e entrava aqui no ouvido e nada acontecia.
Quem acompanha o jornalismo diário percebeu que hoje as entregas mudaram de perfil. Entrega muita máquina agrícola via Codevasf, enfim, outros equipamentos. Eu queria saber se houve uma mudança de fato da economia. Eu estou pegando um fator da economia para ilustrar uma mudança real na saúde. Porque, claro, que é menos ambulância vindo para Teresina, menos carro particular, menos acidentes, porque eram muito comuns acidentes com vítimas, trazendo paciente para a capital. Nós conseguimos, finalmente, dotar os municípios de atendimento de qualidade para quem adoece? Olha, excelente pergunta. Desde o início de 2023, o nosso esforço diário é pela descentralização da saúde e a descentralização com eficiência. A gente já evoluiu bastante em várias áreas. Por exemplo, neurocirurgia. Temos hoje médicos plantonistas, neurocirurgiões nos hospitais sede de macro-região, ou seja, em Parnaíba, em Picos, em Floriano e em Teresina, no Hospital Getúlio Vargas, mas principalmente fora da capital, para atendimento neurocirúrgicos de urgência. Então, esses pacientes vítimas de trauma craniano, por exemplo, não precisam vir para a capital para serem atendidos. A ortopedia, um grande gargalo, como foi citado, muitos pacientes jovens vítimas de acidente de trânsito. A ortopedia ela foi descentralizada em todos os hospitais sede de território, ou seja, em Piripiri, São Raimundo Nonato, Bom Jesus, Parnaíba, Picos, Floriano, Corrente, ou seja, áreas muito importantes com descentralização de maneira consolidada. Outro exemplo, UTI, leitos de UTI. Conseguimos ampliar bastante a capacidade de leitos de UTI, o número de leitos de UTI e, consequentemente, esse tratamento mais intensivo e mais graves aos pacientes. Por exemplo, recentemente entregamos 10 leitos de UTI em Corrente. Isso era impensado há pouco tempo atrás, né? Uma cidade que tem 30 mil habitantes, né, a 900 quilômetros da capital, hoje em dia conta com tratamento de terapia intensiva. Nosso foco ao longo desses próximos meses para a gente finalizar o nosso plano de expansão da média e alta complexidade de maneira consolidada. Consolidar o tratamento oncológico, o tratamento do câncer em Picos e em Floriano e consolidar o tratamento de cateterismo, que é a hemodinâmica que a gente chama, em Picos e em Floriano, tendo em vista que em Parnaíba nós já temos como prestador. Então, a notícia boa, já fizemos a aquisição desses aparelhos, eles já estão a caminhos e até o meio do ano é o nosso cronograma para instalação e liberação para a população. Então, acredito que esse plano de descentralizar ele vai ser, de fato, concluído nessa gestão do governador Rafael Fonteles. Eliezer. Secretário, sobre cirurgias eletivas. A fila é grande, desafiadora, não só no Piauí, é uma realidade do Brasil. O SUS precisa avançar nesse sentido, mas com todas as dificuldades, como tem sido esse atendimento aqui no nosso estado? Olha, os números de cirurgias eletivas, a gente teve um enorme avanço, né? Foi inclusive colocado no balanço da saúde pelo governador Rafael Fonteles no início desse ano. Em 2023, a gente tinha um tempo médio de espera por uma cirurgia eletiva na rede estadual de saúde de em torno de 464 dias, de média. Ou seja, tinha paciente com 3 anos, com 2 anos de fila. E aproximadamente 15 mil pessoas na fila, na rede estadual de saúde. Hoje, esse número, sexta-feira agora, a gente acompanha diariamente esses números, o número era de 39 dias de tempo médio de espera. E em torno de 4 mil pacientes esperando. Esses 4 mil pacientes não são mais aqueles 15 mil do início. Aqueles 15 mil já foram todos operados. A gente não tem hoje nenhum paciente com mais de 1 ano em fila. Então, a gente avançou bastante. Diante desse cenário, que a gente conseguiu atingir um tempo médio de espera menor do que 60 dias, que era a nossa meta inicial, já atingimos agora 39 dias, o governador lançou outro desafio. Ele determinou que a gente tem um tempo médio de espera de 30 dias e um tempo máximo de 60 dias. Ou seja, e a gente acredita que isso vai acontecer até o meio do ano.
Ou seja, a gente está focado, drenando todos os esforços para que nenhum paciente espere mais do que 60 dias por uma cirurgia eletiva na rede estadual de saúde. Secretário, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje para essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado, Amadeu. Obrigado aos colegas. Dizer que a gente está disponível para prestar contas para a população do nosso dia a dia lá junto ao Secretaria de Saúde. Muito bem. Veja o recado agora do Armazém Paraíba.